Jesus que nós estamos livres. É no nome de Jesus, é através do nome de Jesus que nós encontramos graça, alívio, paz. É no nome de Jesus que os enfermos são curados, os livres podem confessar que é no nome de Jesus que essa liberdade é conquistada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Boa noite. Essa noite possa ser cheia da bênção de Deus, como nós estamos sentindo, que a bênção de Deus te alcance, chegue aí na sua casa, chegue aí na sua família e abençoe o seu coração. Nós estamos felizes e, antes de mais nada, a nossa gratidão por você estar aqui ligadinho com a gente, nosso culto do meio de semana. Quero agradecer também a todos vocês que têm compartilhado esse culto aí nas suas redes de amigos, nos chats de convívio social que você tem. Muito obrigado, com todo o meu coração. Obrigado a essa equipe linda que tem nos assistido durante todos esses dias, com os nossos cultos online e também com os nossos cultos presenciais. Você talvez não consegue imaginar o tamanho e o esforço desse time por detrás das câmeras, que fazem de tudo para que isso possa acontecer e você possa, no conforto da sua casa, poder assistir e receber a imagem e som em qualidade. Louvado seja a Deus pela vida de todos eles. Nossos músicos, eu quero agradecer a Deus, quero louvar a Deus por todos eles, porque eles são instrumentos de Deus, os que cantam, os que tocam. Louvado seja o bom nome do Senhor Jesus. Você poderia, inclusive, aí nos comentários dizer: obrigado, Jesus, pelos músicos, obrigado, Jesus, pela equipe, pelo time. Obrigado, Senhor, pelos que monitoram, pelos que estão nos auxiliando. Obrigado pela tua igreja. A igreja de Jesus é viva e nós glorificamos a Deus pelas bênçãos alcançadas. Bom, antes de mais nada, eu tenho boas notícias. É claro que o Evangelho é a boa notícia e dentro dessa boa notícia existem notícias ainda que podem melhorar o nosso dia. E eu queria que você terminasse essa noite com essa palavra que eu vou trazer ao seu coração. Eu fui muito ministrado durante o dia e essa palavra está queimando no meu coração e eu tenho certeza que vai queimar no seu coração também. Mas eu quero anunciar que na próxima quinta-feira, nós estaremos juntos presencialmente. As portas do prédio serão abertas e nós estaremos juntos aqui presencialmente, todos. Quero convidar você para que você possa estar. Olha, lá o aplicativo você vai já está disponível. Você poderá marcar, porque nós temos vagas limitadas, e antes que você fique sem o seu lugar, por favor, entre lá no aplicativo. Se você ainda não tem, baixe o aplicativo da Catedral Internacional e faça a sua reserva para o seu culto, ok? E nós estamos denominando ou nominando o culto de quinta-feira que vem culto de gratidão. Nós vamos entrar com gratidão a Deus, com gratidão. Estamos concluindo o ano e nós queremos agradecer, ser gratos. E vai ser um tempo muito, muito gostoso, vai ser maravilhoso e você é o meu convidado. Então, por favor, vai lá no aplicativo, já faça a reserva para que você possa estar conosco. É totalmente gratuito, obviamente, porém é necessário que você faça a reserva para você estar presencialmente conosco. E também estaremos online, porém nós queremos o máximo possível de pessoas aqui para juntos congregarmos. Não esqueça da sua máscara, nós estamos respeitando todos os protocolos da saúde para que você possa ter um lugar seguro e também possa estar seguro aqui, sentado num lugar confortável, recebendo uma boa e poderosa porção da palavra de Deus. Domingo ainda é o nosso culto online, domingo que vem ainda estaremos online e depois na próxima quinta-feira já presencial, e aí volta os nossos cultos, os nossos 3 cultos no domingo em horários normais, presencial, sendo que um dos cultos também é transmitido online, o segundo culto é transmitido online. Então, estamos felizes pelas novas e graças a Deus, e nós estamos crendo que o Senhor vai nos dar dias
poderosos. Eu também quero avisar que nós estamos numa campanha muito especial, Pais Prostrados, Filhos Exaltados pelo Senhor, todos os dias das 6 às 7 da manhã, pelo meu canal do Instagram, Pastor PR Jackson Antônio. Se você ainda não está fazendo parte, venha. Olha, nós estamos com um time da pesada, pais e mães que estão prostrados dizendo: Deus, eu quero a graça do Senhor sobre os meus filhos. E olha, hoje foi incrível, amanhã vai ser um tempo poderoso de instrução e de profecia sobre os seus filhos e de ensinamento. Você não pode perder. 6 da manhã nós temos um encontro marcado lá no Instagram. Se você ainda não participou e deseja participar, vai lá e vai ser muito legal. 6 horas da manhã, eu espero você pelo Instagram, pelo meu Instagram pessoal, nós estaremos juntos. E essa semana, e vamos encerrar terça-feira, então você não pode perder, tem sido um tempo incrível. Se alguém que está aí no chat, se você está assistindo, se você está participando dessas manhãs poderosas, faz aí menção, dá testemunho do que está sendo aí para a sua vida, e eu quero muito que você compartilhe, vai ser um tempo maravilhoso. Muito bem, eu tenho uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês e um texto muito conhecido, Mateus capítulo 21, Faz alguns meses que eu não prego nos evangelhos, e hoje eu estava detido aqui no Evangelho de Mateus, lendo o livro do Evangelho completo de Mateus, e me detive no capítulo 21, e eu quero ler com vocês do verso 12 ao verso 17. Fique confortável aí na sua casa. Ok? Puxa uma cadeira, senta no sofá, você está jantando, você já jantou, fique confortável, recebe essa palavra, vai ser rápida, mas vai ser muito importante. Jesus continua o mesmo, e a pergunta hoje é: e você? Você já notou que nós vamos nos transformando, nós vamos mudando, nós vamos nos transformando? A tendência é que nós, ou pelo menos essa é a perspectiva, de que nós melhoremos. Mas nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós vamos mudando, nós vamos melhorando, em alguns casos vai piorando, vai ficando, a gente vai, enfim. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Então o texto é muito conhecido e eu gostaria que você acompanhasse aí na sua casa. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo Hosana ao filho de Davi, e indignaram-se e disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Interessante que o ministério de Jesus se deu na sua grande parte, ou na maioria do seu tempo, do seu ministério de 3 anos aproximado, se deu mais ao norte de Israel, a região da Galileia. Poucas vezes Jesus vinha ter propriamente com o templo. Se você notar nos evangelhos, você vai ver que a relação de Jesus, templo, Jesus, não era uma relação muito, aspas, pacífica. Jesus sempre, quando se dirigiu ao templo, havia algumas coisas interessantes que ele sempre estava disposto a nos ensinar. Dentre as coisas que ele nos ensina, é que todas as vezes que Jesus se dirigiu ao templo, ele estava à procura de alguém que na realidade fosse mais do que um prédio, fosse mais do que uma instalação, fosse mais do que uma estrutura física, fosse de fato o templo aonde ele habita. O fato é que depois do Velho Testamento, nós nos tornamos templos de Deus. Deus começou então a habitar em nós e nos tornamos templos vivos de Deus.
Quando a igreja se congrega, é os templos de Deus que se congregam para fazer os templos encontrar e se expressar a esse Deus que se manifesta em nós. Agora, quando Jesus vai ao templo, e se você notar, ele entrou com o intuito de ir ao templo de Deus, e quando ele chega lá, ele expulsa todos os que vendiam e compravam no templo. Então, eu consigo notar que o primeiro tipo de gente que Jesus está encontrando no templo são os que têm uma razão falsa de ser templo, ou uma razão falsa de ser cristão. Sabe, hoje no mundo há uma grande deslocação em relação ao desequilíbrio das notícias. No entanto, que o nome fake news se agigantou nesses últimos anos, porque nem toda notícia você precisa colocar, todas as notícias você precisa colocá-las num filtro, porque pode ser uma notícia equivocada, pode ser uma falsa notícia. Jesus, quando vai ao templo, ele encontrou algumas pessoas que tinham razões escusas para frequentar o templo. Então, escute isso, por favor. A motivação de alguns que iam ao templo não era para encontrar Cristo no templo, ou a palavra de Deus no templo. Mas a motivação de alguns eram para fazer negócios bons no templo. Então pega, por favor, verso 12. Quando ele chega, ele encontra alguns vendilhões. Ele encontra alguns que estão vendendo. Então, os que estão vendendo é o tipo de gente que usa o nome de cristão e até frequenta o templo, ou pseudamente diz que é templo de Deus, mas não passa de gente que gosta de fazer bons negócios. E tem muitos destes que gostam de fazer bons negócios no templo com o Deus que ele deveria ir para adorar. Mas ele não vai para adorar. Ele vai fazer negócios com Deus. Ó Deus, eu te dou minha vida se você me der tal coisa. Eu te dou a minha família se o Senhor me der tal coisa. Eu te dou o meu tempo se o Senhor me der a minha casa. Se o Senhor me der tal coisa, eu te dou tal coisa. Eu queria que você soubesse que isso se chama negócio. E o evangelho que é baseado em negócios, ou bons negócios, eu queria só abrir os seus olhos, que aquilo que você chama de bom negócio, para Deus é fake comunhão. É uma comunhão baseada em coisas, é a comunhão baseada no que é que Deus tem para me dar. Eu vou para a igreja porque Deus vai me dar tal coisa. Escute, você é um vendilhão. Nos tornamos vendilhão do nosso tempo. A gente diz para Deus: Senhor, eu vou te dar 10 minutos do meu tempo orando, como se Deus precisasse da minha oração. Senhor, eu vou jejuar. Olha, eu estou jejuando, hein, Senhor. Eu vou te dizer, eu não faço isso todo dia, eu estou fazendo abrindo uma exceção. Ó, vendilhão! Você não vai mudar Deus com o seu jejum, você não vai mudar Deus com a sua oração. O que muda é você, o que muda é a sua casa, o benefício é seu, mas não entre num pseudo-evangelho ou evangeliquez que é provocado pelo que ele dá, pelo que ele pode te dar. Você deve, eu devo e nós devemos viver um evangelho aonde ele já nos deu. Ele já nos deu graça, vida, favor, misericórdia, perdão. O que mais você quer? Você levantou hoje, você está respirando, você está vivo, e eu também. Nós acordamos hoje, nós nos despertamos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Deus, pela graça, pela paz. Mas é que eu ainda insisto em dizer que eu estou fazendo bons negócios com Deus. Deixa eu dizer aqui, numa clara com você, eu e você merecíamos a morte.
Eu e você merecíamos a cruz, mas ele foi num ato de substituição, perdoou o meu e os teus pecados, e a gente não serve a ele pelo que ele é capaz de dar, a gente serve a ele porque ele já deu. Mas se você insistir em ficar sendo um vendilhão da fé, querer fazer bons negócios com Deus, olha o texto. E entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam. Escute isso. Jesus não se assusta com o movimento predial. Ouça, por favor. Jesus não se impressiona com o movimento predial. Ele não se impressiona com a quantidade de pessoas estando num lugar físico. Nunca Jesus se impressionou com isso. Olhe para os evangelhos e você vai ver, e a multidão o seguia, a multidão o seguia, a multidão o seguia, a multidão o seguia. Ele nunca parou uma vez para dizer: uau, a multidão está me seguindo. Mas ele parava para uma prostituta, para falar do evangelho para uma. Porque ele entendia que o valor não está na massa, o valor está no ser, no indivíduo. E ele vai para o templo de Deus, e ele encontra a gente negociando com Deus, ou em nome de Deus. E aí ele faz uma coisa, ele expulsa. Você já assistiu um jogo de futebol ou qualquer outro esporte que você está torcendo por um time, você tem um atleta que você acha legal, ele está jogando, daqui a pouco aquele atleta que você gosta ou do time que você torce leva um cartão vermelho e você fica do outro lado dizendo: e agora? O que que vai ser? E o time tem que se reinventar, o técnico tem que ir do lado de fora dizer: muda tal coisa, muda tal lugar, porque fulano que a gente contava com o time foi expulso. Escute, Deus nunca tratou a igreja como massa de manobra ou como massa num contexto geral. Ele nunca nos tratou como um amontoado de coisas. Eu não nasci em série. Deus não me fez com réplicas, dizendo: eu fiz 10, 15 Jackson, se um der certo, ok, se um não der certo, 9 sobraram. Não, eu sou único. Deus me fez especificamente por um algo, por uma missão, e eu tenho que ter esse entendimento de que Ele está contando comigo, mas não é porque Ele depende de mim, porque se eu continuar querendo negociar e viver um evangelho na base da troca, Ele não tem dificuldade em me expulsar. Você precisa entender isso. E aí você diz: mas que Deus é esse, que graça é essa que expulsa a gente? É porque se tem uma coisa que Cristo tem dificuldade pela palavra, e é nela que eu me espelho para entender, é gente que vive uma aparência, gente que vive dizendo que é, mas sabe que não é. Jesus disse que existem aqueles, os famosos sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas podres por dentro. Dizem que são uma coisa, mas na verdade sua vida não testifica aquilo que ele diz que é. O fato de Cristo não tê-los no lugar onde eles chamam de sagrado, ou pelo menos deveria ser, ou pelo menos eles deveriam tornar, porque o ambiente pode não ser sagrado, mas eu consigo santificar o ambiente onde estou. Se isso não acontece, é a mesma coisa de não tê-los. Olha para o texto. E Jesus então entra e expulsa. Eu estou falando sobre Jesus é o mesmo e você. É que Jesus não mudou. Jesus continua o mesmo. Ele não está aberto para negociações da fé. Ele não mudou porque o mundo mudou. Ele não mudou porque tudo mudou. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O segundo tipo de gente que Jesus encontra quando ele vai para esse lugar que ele chamou de casa de Deus. Ele diz: eu tenho gente aqui que são os peritos em discutir os pontos e as vírgulas, mas não são capazes de tirar a trave do seu próprio olho. Olha o verso 13, o verso 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e como os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se.
Esse é o tipo de gente que é boa para palpitar a respeito de tudo. Discutem a teologia, são aptos, inclusive bons no que fazem, nada contra quem o seja, mas quando eu me coloco ou me porto como o pautador do que é certo, do que é errado, dos pontos e vírgulas, eu preciso entender que eu também preciso me sujeitar a isso. O Senhor está dizendo, eu quero menos árbitros na minha casa. Eu não sei se tem alguém me recebendo essa palavra aí na sua casa. Eu quero menos árbitros na minha casa. Eu quero menos árbitros no meu reino. Eu quero menos gente que te julgue ou me julgue ou nos julguem. Mas gente que esteja dispostos a não indignar-se porque há manifestação correta na casa correta, mas gente que se indigne com a sua própria maneira de ser e se arrependa e diga a Deus, eu não vou perder o tempo, Jesus está no templo. O que a gente faz quando Jesus se manifesta no templo? Na gente. O que a gente faz? Ou a gente tem a postura dos que cambiam a fé por qualquer objeto, ou a gente se torna insípido, sal insípido como os escribas e os fariseus, que é um monte de sal, mas não salga nada, só serve para ser pisoteado pelos homens. Ou em terceiro lugar, nós nos tornamos como cristãos do cristianismo enlatado, do cristianismo plastificado. Escuta o que eu estou dizendo aqui, por favor. Sabe, do cristianismo plastificado, do cristianismo enlatado, do fast food gospel. Nos tornamos tão superficiais, líquidos. Escute isso, a Bíblia diz que, e o Velho Testamento indicava isso, que quando alguém ia para o templo, ele deveria preparar diante do Senhor a sua oferta, para chegar lá e dizer, Senhor, eu trouxe a minha oferta. Mas o Senhor estava dizendo, esse cara vai levar uma pombinha? Ok, ele vai cuidar da pombinha, ele vai alimentar a pombinha vai estar sem defeito, a pombinha vai estar gordinha, a pombinha vai estar bonitinha, a pombinha não vai ser aquela... Não, ele vai levar o melhor que ele durante um tempo cuidou. Ele vai levar uma ovelha, ele vai levar um carneiro, ele preparou, ele deu comida, ele cuidou, ele escolheu, ele pegou sem mancha, ele pegou sem nenhum problema nas suas articulações, ele vai dar o melhor. Mas os caras que estão indo para o templo do texto, eles não precisavam fazer esforço nenhum, porque na porta já tinha o evangelho plastificado, empacotado segundo o que você é capaz de pagar. Você não teve tempo de sacrificar ou de fazer o preparo da pombinha, da rolinha, do sacrifício? Você não teve tempo? Esquenta a cabeça não, meu irmão. Os tempos são outros. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. Vem aqui, porque dependendo do que você tiver, a gente já vende na porta. A gente tem um evangelho plastificado para você, empacotadinho, inclusive foi feito até com luva, ninguém encostou a mão por causa do Covid, tá todo mundo, lacradinho, você pega e você entra no templo dizendo, escuta, e aí vem o simbolismo do que eu paguei ou do que eu investi, essa é a diferença. Do evangelho que a gente diz, Senhor, eu estou te trazendo essa oferta, eu estou te trazendo esse carneiro, essa pomba, eu estou te trazendo, mas Senhor, eu cuidei, eu zelei, eu fiquei debaixo de chuva, de vento, eu cuidei, eu estou te trazendo algo que eu sei que é importante. Davi disse, eu não vou te dar nada que não me custe, porque ele entendia que viver com Deus tem um preço a ser pago, e eu não posso viver plastificado, eu não posso ter um evangelho fast food que não confronta a minha vida, que não confronta meu casamento, minha casa, meus filhos, que não me confronta. Eu não posso servir a um Deus em que tem os pacotinhos de 5, de 10. Eu lembro que quando eu ia lá no Paraguai, e quando eu morava no Paraná e eu ia para o Paraguai era uma coisa assim extraordinária quando a gente podia ir para o Paraguai, porque as coisas eram um pouco mais baratas e você conseguia comprar alguma coisinha. E quando você entrava no Paraguai, as pessoas, já havia alguns vendedores que vinham e começavam a falar com você. Escuta, aqui ó, você quer tal coisa? Não, obrigado, ó, faço 3 por 10. Não, muito obrigado, não, 4 por 10. Não, muito obrigado.
escuta, 5 por 10, 5 por 10. Essa aqui é para levar, você é gente boa, eu gostei de você. Não, obrigado. E eles queriam colocar na sua mão. E depois que eles colocassem na sua mão, meu chapa, acabou. Aí terra e mar. Aí não tinha como escapar. Porque se você não comprasse, ele ficava o dia inteiro na sua cola. E ele ia baixando. Era 1 por 10, mas agora já é 4 por 10, é 5 por 10, 6 por 10, porque você é gente boa demais. Tem gente dizendo, o que é que você quer? Eu estou vendendo um evangelho para você. O evangelho é 1 por 10, é 10 por 10, é 5 por 10, é 4 por 10. É conforme você puder, eu dou um jeito. E Cristo não mudou. Jesus não é brasileiro e ele não se submete a jeitinhos nossos. Ele está dizendo, você vai vir me adorar? Sim, Senhor. Mas, Senhor, eu queria que o Senhor soubesse que eu não posso te trazer um carneiro, mas vou levar um pombinho. Mas, Senhor, o pombinho que eu cuidei. Sabe, aquela coisa assim, Senhor, eu cuidei dele, olha, eu dei comidinha, Senhor, ele está tão gordinho, Senhor, isso seria um prato de mão cheia. Eu estou te levando o meu melhor. Quarto, quando Jesus chega no lugar que ele chama de santo, e é lugar que ele diz é casa de Deus, é casa de Deus, ele encontra alguns que são mais capazes de colocar uma banca para vender, são capazes de estruturar por fora, fazer o que for preciso, arrumar a mesa, arrumar a banquetinha, arrumar as caixinhas, botar os pombinhos lá, tudo na gaiola, deixar as grades ali prontas e com os cordeiros tudo dentro das gradezinhas e diz, olha, está tudo arrumadinho. São peritos em arrumar por fora, mas não consegue se ajeitar por dentro. São peritos em arrumar por fora. Jesus chegou, que o texto é meio agressivo. Jesus diz assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm convertido em covil de ladrões. E ele chuta, escutem isso aqui, ele derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombo. Gente, eu não estava lá, mas se isso aqui caísse na mão de Hollywood, deveria ser um show pirotécnico, de mesa de um lado e cadeira do outro, e gente correndo, e pomba voando, e carneiro fugindo. E os caras dizendo, meu business, meu negócio. E estes saem correndo atrás do que voa. Estes saem correndo atrás dos que fogem, dos animais que fogem, mas não são capazes de se curvar diante dele. Jesus continua o mesmo. E você? Mas seria muito ruim eu terminar essa reflexão dizendo que só tem esse tipo de gente lá. Não! Eu preciso dizer que tem outro tipo de gente também lá. Esse tipo de gente está lá no verso 16. O verso 15. E havia ali os meninos que clamavam no templo dizendo, Hosana, Hosana, o Filho de Deus. Tinha também as crianças. Sobe um pouquinho, Adriana, por favor. Também tinha as crianças. Sabe, esse evangelho onde a gente se torna mais puro como criança. Não estou aqui falando de meninice, de molecagem, não. Quando a gente se torna mais menino, mais criança, sabe? Menos juízes, mais amor. Criança é maravilhoso e eu sou apaixonado por crianças. Sou apaixonado pelos meus filhos. Hoje eu expressei, como todos os dias a gente faz em casa, mas hoje expressei meu amor pela minha filha algumas vezes durante o dia. Sempre fazemos isso. Quando ela está no quarto dela, eu grito, filha, Gigi. Ela responde, oi, eu te amo.
Sabe? Quando você tem a capacidade de ter coração sensível. Gente que tem. E essa aqui é a minha alegria, porque você pode até dizer, de onde gente aí, não sei o que, camisa, não sei o que, gente plástica, evangelho líquido, ok, eu concordo, tem, eu sei que tem. Mas também tem, hein, Pedro? Também tem gente que serve a Deus com coração de criança. Sabe? Gente que chega e diz, aqui é a casa do Pai. Essa é a casa do Pai. Gente que não... Quem é que vai pregar? Tô nem aí saber quem vai pregar. Vai pregar, vai ter pregação. A casa é de Deus, vai ter pregação. Então eu tô aqui rendido, prostrado. Quem vai cantar? Eu quero saber quem vai cantar, mas vai ter cânticos. Porque eu carrego nos meus lábios um espírito quebrantado. Segundo tipo de gente que também tem, está aqui, ó, no verso de número 14. Uau, que poderoso isso aqui, gente. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos. Agora, se você ler, será que está na tela? Não sei se a Larissa conseguiu colocar o verso, ou consegue colocar aí, filha, por favor, o verso 14. O verso 14 diz assim, ó, os cegos, os cegos, como é que está a versão ali? Os cegos e os coxos ou feridos, como é que está escrito aí? Mancos, eu não enxergo, é que na minha versão está diferente do que está na Bíblia, mas diz, cegos aproximaram-se dele no templo. Você notou aqui? Não se aproximaram ao templo. Se aproximaram dele no templo. Você entende isso? O lance está muito além das paredes. O lance está na pessoa de Cristo. Os coxos, os cegos se aproximavam dele, no templo. Mas a questão é ele, o objetivo é ele, a graça é dele, o favor é dele, a misericórdia é dele que vem a cura, é dele que vem a saída, é dele que é o preciso. E eles se aproximam de Jesus. Isso quer dizer que tem gente nesse evangelho que se aproxima de Jesus porque sabe quem ele é e não pelo que ele é capaz de dar. E quando a gente identifica quem ele é, a gente recebe o que ele tem. Pega essa chave. Quando você identifica quem ele é, você recebe o que dele sai. Um dia uma mulher toca nas bordas das vestes de Jesus e ela tem o seu fluxo de sangue estancado. Quando ela está dando meia volta para vazar, porque ela não podia nem estar ali, Jesus diz assim, alguém me tocou. Ela parou e disse, ai, descobriram, agora eu tô morta. E aí os discípulos dizem para Jesus, Senhor, por favor, ironia agora, alguém te tocou, está todo mundo te tocando. Ele disse, não, é diferente. Porque quando alguém anda comigo por causa de quem eu sou, é diferente de alguém que anda comigo por causa do que eu tenho. E tem muita gente andando atrás de mim apenas por causa do que eu tenho. Mas tem uma que nem podia estar aqui. Já dizia lá da casa dela, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu sei que ele é capaz de fazer. Recebe essa palavra? Recebe essa palavra e eu concluo. Recebe essa palavra no seu espírito e eu concluo. Ele disse, vocês nunca leram? Jesus é irônico aqui. Gente, Jesus usa de uma ironia linguística para ensinar os principais. Olha que coisa impressionante. Textual, ironia linguística. Ele diz assim, aqui eu vou fazer um acrescentado. Escuta, os seus tops, nunca lestes? Ele está dizendo para os escribas, nunca lestes? Que da boca dos
meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor, e não há resposta. O versículo acaba e começa o verso 17 dizendo: e deixou-os e saiu da cidade para Betânia, aonde passou a noite. Concluo dizendo que quando Jesus diz para os escribas: vocês nunca leram, ou seja, vocês sempre leem o que vocês entendem como proativo para justificar a maneira que vocês vivem, mas nunca leram aquilo que justifica quem eu sou. Que tipo de escriba você é? E ele sai e vai para Betânia. E eu poderia continuar aqui por algumas horas, dizendo que ele vai para Betânia, lá para a casa de Lázaro, lá para a casa de Marta e lá para a casa de Maria. Porque ele sabe que nessa casa, que é uma casa, tem 3 templos que recebem Cristo. E o recebem tão gostoso que ele passa a noite lá. Eu fico imaginando se em alguns minutos ele fez tudo o que fez no templo, o que ele é capaz se ele passar a noite toda em casa. Uau. Se ele passou uma noite na casa de Zaqueu e no outro dia Zaqueu saiu de casa dizendo assim: ô galera, vou devolver tudo que eu roubei, vou dar juros aqui que banco nenhum dá. Se depois dele ter passado alguns minutos com uma prostituta num poço, ela sai e se torna a primeira missionária para conquistar uma terra, uma geografia foi para a mão dela. Se ele foi capaz de alguns minutos dizer para um cego: então veja, e os seus olhos se abriram, o que ele é capaz de fazer se ele morar forever, se ele morar para sempre, por sempre na sua vida. Recebe essa palavra. Senhor, tira de nós toda a superficialidade. Tira de nós a nossa maneira de te servir tão liquidamente. Tira de nós a capacidade de ver tantos erros na vida do outro. E a gente usa até a tua palavra para justificar os erros dos outros, mas a gente não consegue ler também aquilo que nos confronta. Nos perdoa. Senhor, faz morada em casa. Faz morada em casa, Senhor. Faz morada em casa, faz morada em casa. Porque se o Senhor em alguns minutos foi capaz de mudar o ambiente daquele templo, o que o Senhor é capaz de fazer nesse templo aqui? Quebra as mesas, derruba, Senhor, as cadeiras, mexe, tira o que está fora do lugar ou o que foi colocado no lugar indevido. Muda. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude. A gente quer viver um evangelho não plastificado, mas um evangelho de doação, onde a gente doa o que significa. Quando a gente doa tempo e a gente não doa por causa da gente, ou melhor, a gente não doa por causa do Senhor, a gente doa porque entende que é a gente que será o beneficiado. A gente não faz porque o Senhor vai mudar com aquilo que eu faço. O Senhor pode usar um jumento, o Senhor pode usar um urubu, o Senhor pode usar um galo, o Senhor pode usar um corvo. E eu fico aqui batendo no peito achando que eu sou alguma coisa, que o Senhor precisa de mim, que o Senhor... Senhor,
Ajuda a gente, Senhor, a te enxergar com os olhos daquele que tem poder para nos fazer andar, e a nossa cocheira, o nosso cochear, a nossa paralisia será tão pequena perto da graça de te ter. Visita o nosso templo e muda o que tiver que mudar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele e te dê a paz. Pense nisso, reflita sobre isso, e que o Senhor te abençoe. Te vejo domingo, expectativa alta em relação ao que Deus vai fazer. Ou te vejo amanhã cedo, 6 horas da manhã. Deus te abençoe. Boa noite.